Boa noite, telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET. Está começando agora o nosso programa Encontro com a Justiça. O Encontro com a Justiça de hoje é com uma pessoa muito interessante, uma mulher forte, negra, representante das comunidades pobres, excluídas da nossa cidade, uma representação fulminante que sai em defesa dos direitos das populações mais oprimidas, com a sua garra, com a sua responsabilidade, com a sua representatividade, é a Mônica Francisco. Ela é militante do movimento de favelas do Rio de Janeiro e de economia solidária, é defensora da comunicação comunitária e popular, portanto uma comunicadora, vocês vão ter oportunidade de ver e testemunhar. Ela participou do movimento de rádios comunitárias durante anos, portanto aqui está em casa, na TV Comunitária do Rio de Janeiro. Foi agente comunitária, trabalhou em inúmeros projetos de urbanização de favelas, é fundadora da rede de instituições do Borel, Alô Borel, população do Borel, nosso abraço querido, do Grupo de Arteiras, também foi colunista do Jornal do Brasil, portanto estamos com aqui uma mesa de jornalistas e também pesquisadora do Laboratório Territorial de Manguinhos, além de consultora da ONG Asplande no projeto Mulheres em Rede. Atualmente ela tem um programa chamado Papo de Mulher no portal Mulheres na Rede e integrou o mandato da nossa queridíssima vereadora Marielle Franco. Marielle Franco, sempre presente. O programa de hoje tem a colaboração preciosa da jornalista Rosiane Rodrigues, que está aqui para fazer parte dessa mesa e coroar com as suas perguntas também uma mulher forte, uma mulher representante do feminismo. Então essa mesa está super recheada de estrelas e de um sol que se chama desembargador Antônio Carlos Esteves, que também está aqui brilhando com o seu conhecimento, com a sua cultura. E a outra estrela também é a nossa jornalista Luísa Sansão. Portanto, Mônica Francisco, que maravilha encontrar você nesse encontro com a justiça. Você sabe que esse programa tem o privilégio de ter gravado um programa de 1 hora inteira com a Marielle. E é uma das lembranças mais queridas do programa Encontro com a Justiça. Portanto, gostaria de saber que tipo de liderança você exercita na sua cidadania. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos e todas. É um prazer poder estar num programa como esse. Eu, quando posso, acompanho, conheço o programa e como bem, enfim, fui extremamente bem apresentada e é isso, defendo a comunicação comunitária, entendendo a importância da democratização da informação. Então, estar num programa como esse, para mim, é motivo, de fato, de muita alegria e uma das formas em que eu desenvolvo a minha liderança, primeiro dizendo que eu não gosto muito desse título, dessa palavra liderança. Eu acho que nós devemos ser referências, né? Eu me intitulo referência comunitária, referência social e não uma liderança, porque liderança pressupõe alguém iluminado que tem outros que seguem essa liderança e não tem capacidade de construção de pensamento, de elaboração. Então eu me constituo enquanto uma referência. E como eu exerço essa minha referência? Eu me constituo na coletividade, eu me entendo uma pessoa do coletivo, né? Eu, desde os 18 anos, quando no Borel, aos 18 anos, em decorrência das chuvas no Rio de Janeiro, o Borel sofreu, como muitas favelas naquela época, uma tragédia, né? Perda de muitas vidas, perda de muitas casas, e eu saí. Eu me entendia, morando num lugar um pouco melhor,
de que eu precisava sair da minha casa e ajudar aquelas pessoas. Ali, naquele momento, eu me entendo como alguém que só se constitui no coletivo. E desde lá, há quase 30 anos, eu venho exercendo esse meu papel de referência, não só no Borel, mas transbordando do Borel para a cidade, quando me insiro tanto nas lutas pela democratização da informação, quanto na militância e no ativismo dos direitos humanos, entendendo trabalho e renda a partir da mobilização, da construção do Fórum de Cooperativismo Popular do Estado do Rio de Janeiro, entendendo a importância dos pequenos empreendedores e empreendedoras, principalmente, né, a gente tem 40% dos lares chefiados por mulheres, então entendendo esse protagonismo da mulher na produção, na comercialização, na discussão do que é a sua relação com o meio ambiente, enfim. E me constituo na cidade nessa relação com o trabalho, com a comunicação e com a defesa dos direitos humanos no âmbito da segurança pública. Mas você então não morava no Borel? Nasci e me criei no Borel. Porque me pareceu que você teria dito que não morava... Não, nasci no Borel na década de 70. E quando houve esse episódio climático, que você morava lá? Morava lá. E teve a casa atingida? Não, a minha casa, graças a Deus, não foi atingida. Então, nesse momento, quem estava numa situação melhor, como acontece nas comunidades, né? E principalmente as mulheres, elas vão criando redes e estratégias para auxiliar as outras famílias, as outras mulheres. Então, mas, Mônica, isso não aparece assim, não foi por causa do acidente. Isso já vinha no seu interior de alguma forma. Na escola, como é que foi a sua vida na escola? Como é que você hoje fala-se bullying, quer dizer, mas você teve trote, foi ridicularizada? Sim, a escola é um dos primeiros lugares em que eu ainda não me percebia enquanto uma mulher negra. Mas a escola é um ambiente muito hostil para as crianças negras, né? Eu, estudando na década de 70 numa escola pública, eu estudei em escola pública até a universidade e defendo a educação pública e de qualidade, né? E numa escola de classe média na Tijuca, né? Quem conhece a Tijuca sabe bem. A escola, eu comecei na Escola Barão de Itacuruçá, na Rua Andrade Neves, no primeiro segmento. Depois fui para o Almirante Barroso, e depois para a Escola Euclides de Figueiredo, onde fiz o que hoje seria correspondência do ensino médio. E sim, logo nos primeiros anos iniciais, essa percepção ainda não era tão nítida, né? Mas, aos 11 anos, num episódio corriqueiro de coisas de criança, eu estudava com uma coleguinha, filha de diplomatas, e aquela coisa de mexer, de brincar e tal. E a diretora chamou a gente para conversar, e ela fez um sermão, né, enfim, e ela virou para mim, era a única negra do grupo de colegas, ela disse, olha, vocês precisam entender, bom, eu estou, né, elaborando o que ela falou, né, vocês precisam entender o lugar de vocês, e ela, olhando para mim, ela disse, olha, você tem que entender que onde ela entra, você nunca vai colocar o dedão do pé. Então, e aquilo ficou durante muitos anos, eu não entendi aquela fala, aquela frase, né? E só depois, claro, né, de mais adulta, entendendo o processo de racismo, de hierarquização racial, da constituição do que é, né, o Estado e a sociedade brasileira, o que foi o Rio de Janeiro, né, na concentração de quase 2 milhões de escravizados, sequestrados em África, a gente vai entender como se constituem as relações e que começa desde não ser nunca a sinhazinha na escola, né? Apesar da minha mãe lavadeira, né? Enfim, lavava muita roupa no Rio Maracanã, tomei muito banho no Rio Maracanã. Então, entendendo, vendia, né, aqueles carnezinhos que as mães vendiam ou compravam, né,
para que as filhas fossem as sinhazinhas das festas juninas. Então, a gente vai entendendo esse processo do que é o racismo institucional já. Exatamente, pegando por esse gancho, né? Como militante de rádio comunitária e da democratização da comunicação, que é um projeto que faliu há 20 anos, né, por conta inclusive da própria política estatal e partidária, né? E nós tivemos aí um avanço de uma política comunicacional fundamentalista cristã, que tem atuado de forma perversa, principalmente nas favelas e nas periferias do Rio de Janeiro, com invasão, com quebra de terreiros, né? Como é que fica... como é que você tem pensado e tem lidado com isso? Porque o projeto de comunicação fundamentalista tem exatamente esse viés: atingir a periferia e fazer com que os pretos macumbeiros das favelas estejam cada vez mais colocados no seu lugar. Ou seja, não pode existir. Como é que você está vendo isso? Isso é gravíssimo. Eu fui diretora da Federação das Associações de Rádios Comunitárias do Estado do Rio de Janeiro. E a gente discutia muito esse processo já ali no início dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, esse ascenso das rádios comunitárias, mas que tinham ligação íntima, né, com as denominações evangélicas neopentecostais em ascensão na época e hoje com essa força que você coloca muito bem. A gente já via com preocupação, porque a gente entendia a rádio comunitária, e eu entendo a comunicação comunitária, como sendo a comunicação de um Estado laico. Da diversidade. E da diversidade. Então, para nós, ter uma rádio, né, comunitária, né, que se dissesse, se reivindicasse comunitária, mas que discorresse para esse caminho, a gente via com muita preocupação o que hoje está dado e que você traz muito bem. Acho que a gente precisa, de fato, rever as leis em relação à comunicação. Eu acho que a gente precisa rever esse processo do aumento e do poderio, da regimentação do poder político, inclusive. Porque muitas dessas rádios estão ligadas a políticos que são pastores, e os famosos coronéis da fé, os senhores das almas, né? Os latifundiários dos púlpitos, que agora também são latifundiários dos meios de comunicação. Sim. E dos meios de comunicação comunitária, né? Sim. Porque a gente não está falando só da mídia formal. Então, Mônica, acho que a gente precisa... Vamos esclarecer, porque você está falando de um assunto, de um tema muito importante, que você é uma pastora evangélica. Então, sim, você está falando do lugar de pastora evangélica com esse discurso de suma importância, de inclusão e de respeito a todas as denominações religiosas. Muito bacana. Eu só queria que o nosso telespectadores acompanhassem justamente a clareza desse seu discurso, que você está falando no lugar de uma pastora evangélica. Sim, esse é o meu lugar de fala. Eu sou pastora da Comunidade Apostólica Cristã Gilead, na Tijuca. Sou evangélica há 30 anos, pastora há 2. Praticante, atuante, entendendo o papel do sagrado, da fé que me constitui e que me fortalece para a luta por justiça social. Entendendo o lugar do Estado laico, entendendo a importância da defesa do Estado laico para a defesa da democracia, da relação de todas as pessoas com a sua forma de ver e de se relacionar, consagrado ou não, né? De ser ateu, de ser ateia, ou enfim, de ter fé em si, ou seja, entendendo que esse lugar da fé é de foro individual. Agora, a luta ela é coletiva. Então, eu defendo a comunicação comunitária de viés diverso, que não seja arregimentada e nem aparelhada por religiosos, seja de qualquer grupo, mas que seja diverso, que todos
todos possam participar, mas que não seja mais um instrumento de opressão, de segregação e de racismo religioso. Até É disso que a gente está falando. Até porque quando o religioso se apodera do aparato estatal, aí o projeto é nazista, e a gente já viu isso na Alemanha do século fundamentalista, passado. é perigoso, haja visto os últimos episódios envolvendo no Rio de Janeiro. Pastores no Rio de Janeiro. Ô, Mônica, ainda dentro dessa questão de uma regulação de mídia, porque a gente não usou essa expressão aqui, mas a gente está falando de democratização de mídia, de regulamentação de mídia, a gente sabe que os grandes veículos, né, poucas famílias detêm controle sobre todos os veículos de comunicação em um país deste tamanho, né? E a gente sabe que o resultado disso é que são essas poucas famílias de empresários determinando o que a gente deve saber, como a gente deve saber e de que maneira a gente deve pensar sobre os fatos. Sobre isso, como eu venho há muito tempo cobrindo especialmente segurança pública e direitos humanos, eu queria que você falasse sobre como o jornalismo nessa área feito, o jornalismo hegemônico nessa área afeta principalmente a população favelada na medida em que criminaliza, inclusive, as vítimas de violência de Estado, que é uma temática que você tanto trabalha também. Eu, muito bem referenciada pelo Dr. Ciro Darlan, disse que fui não sou jornalista, sou cientista social, né? Fui colunista do Jornal do Brasil, embora comunicadora popular. Hoje esse termo, né? Esse termo é mais recente, né? Comunicadora popular. Naquele espaço do Comunidade em Pauta, que era a coluna onde eu escrevia 2 vezes por semana, e escrevi durante 3 anos e meio, por muitas vezes eu fiz essa discussão, né? Que bom que está lá registrado, porque a mídia ela tem um papel crucial no avanço de um processo de vingança contra as populações periféricas. E aí, quando a gente fala de populações periféricas, a gente tem que fazer uma localização de quem a gente está falando. A gente está falando de pessoas negras e pardas que moram em lugares específicos, né? Que moram nas periferias das cidades, nas periferias do Estado, que estão à margem dos serviços mais fundamentais, que vivem em locais vulnerabilizados, né? Quer dizer, eu trabalhei do Favela Bairro ao Morar Carioca, então eu entendo e pude perceber o quanto as políticas públicas de infraestrutura, de equipamentos públicos nessas áreas são precarizados. As políticas públicas, elas são descontinuadas, o que cria e fortalece um ambiente de vulnerabilização de todo o lugar de vida e de reprodução de vida destas populações. Ou seja, é um ambiente onde, de fato, a violência, a criminalidade, ela graça mesmo, porque não há nenhum tipo de controle, de cuidado dos processos violentos dos grupos armados. Não é à toa que as milícias ampliam a sua mancha de atuação, dados os últimos dados do Observatório da Intervenção da Universidade Cândido Mendes, né? Mais de 165 áreas já com localização de milícia, algumas com milícia e tráfico. Ou seja, eu estou fazendo essa contextualização para dizer o seguinte: grande parte, isso é recorrente, é discurso antigo da população que vive nesses espaços, também, e inclusive o grupo que é localizado como grupo armado perigoso, né, que faz os enfrentamentos com o aparato de segurança pública estatal ou com outros grupos armados de facções rivais ou de grupos armados de milicianos, vem de um contexto extremamente precarizado de vida. Na maioria das vezes, eu estou dentro do Tribunal de Justiça, né, vem de famílias onde não há a presença dos pais, vem de famílias onde a mãe é ausente, não por irresponsabilidade, mas porque precisa trabalhar longas horas em lugares distantes, onde um irmão cuida do outro. Há todo um contexto de vulnerabilização da vida e de precarização da vida dessa população que é criminalizada na sua vulnerabilidade. E isso a mídia faz de maneira
criminosa. Por exemplo, se hoje acontece uma morte no Borel, né, e isso acontece durante uma intervenção policial, a forma com que a polícia muitas vezes difunde o que aconteceu, principalmente por meio de suas assessorias, que é o máximo que os repórteres muitas vezes acessam, porque se recusam, inclusive, a ir aos territórios onde as coisas estão acontecendo. Muitas vezes a notinha da polícia vai vir dizendo que era um elemento suspeito, né, que era um integrante do tráfico, etc. Então, assim, a reprodução disso reforça um estereótipo, né? Aí a gente está falando de disputar narrativa, a gente está falando, né, de uma narrativa que já criminaliza, que já julga e que já é como o filme do Sylvester Stallone, né? Ele já localiza o sujeito, ele já tem um sujeito que é o tipo ideal do elemento perigoso, do corpo matável, né? Da população descartável, e já diz o seguinte, né? Havia, e mesmo quando havia elementos que tinham passagem pela polícia. Então, já é dado de que também há uma aquiescência dessa sociedade. Seja, como se isso justificasse a morte. Exatamente. A sociedade, ela abaliza isso, né? E o aparato de segurança, ele vai atuar com esse conforto de ter uma sociedade que é racista, que odeia os pobres e tem vergonha dos seus negros e negras, que, de certa forma, vai consentir com esse processo de violência, tanto narrativa em relação à mídia, quanto da ação, de fato, dos agentes da segurança pública. Você no contexto, eu deveria ter intervindo na hora, porque perdi o timing, porque você está explicando tão bem as circunstâncias que estão sendo trazidas, mas você falou em vingança e me veio à cabeça o ódio ao pobre, né? O ódio ao pobre e vingança. Mas por que você falou em vingança? Eu ouvi você falar em vingança. Vingança de quem contra quem? Por favor. Sim. Eu acho que a gente não pode... Acho que a gente tem muita responsabilidade quando a gente fala, né? Eu acho que a gente está falando exatamente disso, né? Da responsabilidade dos veículos que comunicam para a sociedade. Ou da falta de responsabilidade social. Da responsabilidade que deveriam ter ao comunicar. Na responsabilidade da narrativa. Não é à toa que nós temos grupos coletivos de mídia livristas, né, nas periferias, que vem produzindo uma contranarrativa. E que vem dando voz, tanto, né, eu mesma fui fundadora de um jornal, Formando Opinião, na mesma época em que fazia rádio comunitária, entendendo a necessidade de uma narrativa contra-hegemônica que desse conta de falar, que é hoje, né, popularmente, do nós por nós. Né? Que a gente fale por nós. Mas o que a gente vem observando, e aí respondendo a pergunta sobre a vingança, né? Essa vingança não é uma vingança somente, por exemplo, quando há a morte de um policial civil ou militar por parte de grupos armados ou ligados ao tráfico, na maioria das vezes, num confronto ou em situações quaisquer que sejam, em que há incursões logo em seguida, em que pessoas foram mortas, inclusive a chacina do Borel, ela é emblemática nesse sentido, né? Porque não foi a partir de uma execução, mas foi a partir de um desacordo entre o tráfico e grupos de policiais que não receberam a propina. Então, a vingança vem, a retaliação vem contra qualquer morador e moradora, indiscriminadamente. Não deveria ser nem em relação aos próprios grupos armados. Ô, Mônica, desculpe, o nosso papo está muito bom, mas ele está muito triste. Eu queria que você contasse das coisas boas e belas que nascem na favela. Claro, isso é um prazer. O povo precisa saber da riqueza
riqueza, Sim. de até complementando produção isso. da favela. Ah, maravilhoso. De que maneira, por exemplo, o jornalismo a comunicação comunitária contribui para exaltar Sim. isso, em contraponto Sim. também a esse discurso Sim. de que na favela... Primeiro isso conte-me, acontece. porque as pessoas põem um véu de invisibilidade, quer dizer, além de excluir, não quer ver. Então conte, você que é um testemunho privilegiado, né? Diga para esse povo que está nos acompanhando no Encontro com a Justiça, quantas coisas boas nascem e belas nascem na favela. Milhares, mas é isso, né? A gente não tem o aparato de mídia que discorra sobre isso de maneira honesta, né? Isso é sempre tratado como caso isolado, como casos de superação. Meritocracia. E não como uma possibilidade de discutir o que são os pontos de partida. A possibilidade quando você tem oportunidades iguais para todos e todas, né? Então, é uma beleza quando você olha, por exemplo, para a Orquestra da Maré, né? Quando você olha no Borel e você tem passadeiras comunitárias que estão pensando numa lógica de uma outra economia possível, em que você circula, né, muito a partir da experiência do banco na Índia, da experiência do Yunus na Índia, do que é a experiência do Banco de Palmas no Ceará, no Conjunto Palmares, onde você vai trabalhar com uma moeda social, onde você vai discutir, né, o que é uma escala humana, que está aí no bojo, né, da discussão da expropriação, da alienação de quem produz, daquilo que está sendo produzido. Você vai repensar uma outra forma de comercializar, de se relacionar com o meio em que você vive. Isso também é falar de segurança pública, porque quando você legitima práticas, né, as boas práticas, que são recorrentes, que são práticas que na época da minha mãe se fazia. Ora, e aí voltando para o Borel e falando de coisa boa, o Borel foi a primeira favela a se organizar numa união de trabalhadores e trabalhadoras favelados, com o seu estatuto, que vai ajudar, né, a aumentar o desejo, a autoestima de outros moradores e moradoras de outras favelas, né, e aí muito num trabalho com o Magarinos Torres, advogado que morava no Rodo da Usina, enfim, buscando, né, ter a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso é uma história bonita, não é uma história não é um caso isolado. O quanto estas pessoas destes lugares têm a capacidade de pensar sobre si, de pensar sobre o seu lugar, de elaborar a sua existência, que é uma existência em tragédia. A gente tem, o senhor falou muito bem, né? A gente estava triste, porque a existência da população negra é uma existência em tragédia. É o que Franz Fanon está falando quando ele fala dos condenados. É uma existência já de resistência. Mas é uma existência que ressignifica a tragédia de uma forma maravilhosa, porque é isso que a gente fez na vigência da escravidão, quando nós fomos alvo da abolição inconclusa, 130 anos completados agora no 13 de maio, a gente ressignificou, a gente foi para a rua vender, né, praticar economia solidária, produzindo, enfim, a gente vai ressignificando esse Estado que nos violenta enquanto população negra, criando mecanismos, tecnologias sociais. Eu estou falando da Casa Brota no Morro do Alemão, que é uma casa de economia criativa, que está pensando audiovisual, que é um espaço de coworking. Eu estou falando do Favela Orgânica no Morro da Babilônia, que está pensando o meio ambiente, está pensando e discutindo semente crioula com a população quilombola. Então, eu estou falando de lugares periféricos, vulnerabilizados, de políticas públicas extremamente precárias e descontinuadas, alvo de toda a criminalização por parte da narrativa midiática hegemônica, por parte da criminalização da sociedade, de parte Mas, Mônica, da sociedade. você vê que você tentou pegar o gancho do Dr. Ciro para trazer um pouco de alegria, tristeza. Mas é impossível, porque você, por exemplo, vamos lá,
Como é o nome do menino entregador de remédio, de farmácia, que sentou-se no piano aqui na Caixa Econômica e tocou sem nunca ter pego num piano? Como é o nome dele? A gente não lembra? Você não sabe. É isso. Você não sabe. Porque, Ciro, eu entendi a sua pergunta. É isso. Há coisas lindas, há coisas belas. Como é o nome daquele africano que escalou aquele prédio lá na França e salvou a criança? Como é o nome dele? É isso. Você não sabe. É isso. Você esquece. É isso. É isso. Então, Ciro, para trazer o que há de alegria, eu teria que... O entrevistado aqui é você, querida. Ainda bem que você lembrou. Eu queria fazer... Não, mas eu acho que a sua intervenção foi maravilhosa, porque os processos de invisibilização, eles não são obra do acaso, eles são processos. Eles são processos muito bem elaborados. E é isso. Inclusive, num processo de negação e de adoecimento, porque eu digo que isso foi um veneno que nos foi inoculado, tanto a brancos quanto a negros, no tempo, espaço, no sentido de desumanizar e de não se reconhecer. A gente tem que se entender enquanto pessoas que têm determinados signos. É muito difícil, é muita luta, é muita elaboração. Deixa eu usar uma metáfora. Eu gosto mais de Jesus que expulsou os vendilhões do templo do que o que deu outra face. Ou seja, eu sou mais Malcolm X do que Luther King. Eu gosto dos dois. Eu acho que os dois são as duas faces da moeda. Mônica, só para... Assim, né, essa estratégia da mídia, ela tem um pacto com a sociedade. Né? A gente acabou agora, lá na UF, de fazer uma pesquisa, uma pesquisa de P&D para a Enel e para a ANEEL sobre furto de energia em São Gonçalo e Duque de Caxias. E uma das questões que nós pesquisamos foram as coberturas de imprensa. E uma das questões que nós observamos e que corroboram pesquisas que já existem há algum tempo é de que a grande mídia, ela não dá conta do cotidiano da favela. De nenhuma das favelas, né? Porque ela só entra quando a polícia entra. Então, toda a narrativa da mídia construída a partir da periferia e das favelas, ela tem o braço e a voz do Estado. E não do Estado, mas do aparato de segurança pública que adentra, que é o único momento em que o Estado realmente se faz presente na favela. Porque as pessoas dizem que não tem Estado. Tem Estado sim, que é a polícia. Né? E uma outra questão é que é tão difícil falar sobre coisas boas, exatamente porque parece que essas pessoas que fazem coisas muito legais viram micos leões dourados, né? É o exotismo, é o exótico, porque a mulher preta é exótica, porque a mulher preta da favela, macumbeira, preta mais. E aí, assim, o que você acha, principalmente porque assim, a direita quer exterminar, né? Preto, pobre, favelado, macumbeiro, a direita sempre quis matar todos nós. Por outro lado, a esquerda também, os partidos de esquerda, também não oferecem nenhuma possibilidade real, não só de projetos liberais, de economia liberal, porque são projetos liberais, economia solidária. A opinião da Mônica, não... E aí, como é que você vê isso? Como é que você está nesse processo? Vamos lá, Mônica. Acho que a gente chega no momento, eu venho falando isso com muita recorrência, né? Em que a gente retoma, e aí... É inevitável, a gente retoma o pensamento do feminismo negro norte-americano e o pensamento do feminismo negro brasileiro, né? Não é à toa que cada vez mais Jamila Ribeiro, Juliana Borges da FESP, a Flávia Oliveira trazendo para a seara do jornalismo, enfim, as atrizes, as mulheres de favela que são alvo e foram alvo de favelas e periferias, né? Que foram alvos da redistribuição acadêmica, né, dos últimos
20 anos, do processo das ações afirmativas, vem reelaborando essa nossa existência em todos os lugares. Não é à toa que a gente ouviu a referência a Marielle, né, a Marielle Franco, que sempre falava, né, que 20 anos antes a gente tinha Benedita da Silva, 10 anos depois de Benedita a gente tinha Jurema Batista, né? A gente teve, né, de Antonieta de Barros a Marielle Franco, Antonieta de Barros, a primeira deputada negra, né? Enfim, que a gente precisa trazer e evocar. Vem pensando e a gente vem sendo alvo dessa construção epistemológica, científica, de elaborar o pensamento acerca de nós mesmas, da nossa presença em todos os lugares, entendendo, e eu acho que quando Angela Davis, filósofa norte-americana, diz, né, no seu discurso histórico na Universidade Federal da Bahia, de que as mulheres negras, que são a base da pirâmide, quando elas se movimentam, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E é verdade, porque nós temos a capacidade, porque estamos no centro de todas as opressões, né? As mulheres negras são, né, 68% das que estão encarceradas, né? Desses 68%, 50% são negras jovens. As mulheres negras são 40% das que chefiam os lares, né? Cada vez mais as avós chefiam os lares. Eu acabei de ser avó há 5 dias. Parabéns. Do Antônio. Parabéns, Antônio. Salve, Antônio. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigada. As mulheres negras são as que ainda, né? E aí em 2003 eu fiz uma pesquisa e fazendo uma pesquisa tinham dados do IPEA de que davam conta de que no ano de 2003 o contingente de empregadas domésticas era o mesmo das escravas de dentro de casa. Mais de 50%. Mesmo dado da vigência. Chamavam-se mocinhas de dentro. Mocinhas de dentro. As mocinhas de dentro e as empregadas. Ou seja, as mulheres negras são as que mais sofrem a vitimização nas violências domésticas, são as que sofrem o abandono, são as que são alvo da solidão emocional. As mulheres negras são as que são mais abandonadas pelos companheiros, são as que menos se casam. Ou seja, são as que menos conseguem estar nos lugares formais de trabalho. As mulheres negras são as que estão em menos postos de mando, em lugares de poder, seja em qualquer, tanto político quanto no todo da sociedade. Ou seja, as mulheres negras, elas estão num lugar em que elas têm a capacidade, elas estão no mirante de todas as opressões. Então as mulheres negras são capazes de produzir solução para todas essas questões. Mônica, desculpa. Essa elaboração e esse lugar de possibilidade e de condição de fato de olhar todas as opressões e todas as exclusões e todos os preconceitos e todas as questões que estão inerentes a ela, fazem com que a gente consiga promover neste momento histórico, né, que vem do ascenso do feminismo, Primavera das Mulheres, Fora Cunha, ascenso do feminismo negro a partir das coletivas assim chamadas, né, no feminino mesmo, coletivas jovens negras LGBTs, principalmente, provocando o debate, a discussão, trazer nessa janela histórica que se agudiza com a execução de Marielle Franco, a necessidade de que se repense os processos, seja nos partidos de esquerda, inclusive, aliás, em todos os partidos, muito mais agudo a discussão nos partidos de esquerda, pelo óbvio, né? Porque tanto na Revolução Francesa as mulheres foram invisibilizadas, eles tiveram um papel fundamental, as mulheres negras aqui na resistência negra, inclusive, né? O que foi Luísa Marim, enfim, bom, Dandara e tantas outras, o que foram, né, enfim, nossas avós e mães, mas a gente consegue fazer com que haja esse desconforto, acho que pela primeira vez na história desse país, né, esse desconforto em que as mulheres negras diziam o seguinte: a gente não quer simplesmente figurar, a gente quer ser reitora, a gente quer ser
política, a gente quer estar nos centros de poder, a gente quer estar no lugar de fala, que é o lugar de poder, ter esse elemento feminino, principalmente feminino negro, que é extremamente desumanizado ou desqualificado no seu, como alguém que tem menos capacidade de pensar do que todo mundo, né? Do que o homem branco, o homem negro e a mulher branca. Mônica, desculpa, eu falei? Maravilhosamente. Tocando numa questão que pega ao mesmo tempo que o Ciro colocou sobre coisas positivas das favelas e também a questão desse lugar da mulher, queria fazer um comentário para você falar sobre isso, que eu acho que é muito bacana. Produzindo agora uma reportagem para a revista Nova Escola de São Paulo, eu conversei com mulheres da Maré, foi agora no último sábado, estive na Maré conversando com várias mulheres, porque nesse momento a gente acabou de ter mais uma morte de uma criança na Maré, né, o Marcos Vinícius, e aí eu queria saber como que as mulheres, dentro desse contexto, que aí, mais uma vez, é um contexto realmente difícil, é um contexto de resistência, mas dentro disso, esse tipo de coisa floresce, né? Muito. Então, duas coisas que eu acho legal a gente comentar aqui para você falar pra gente. Uma é que é uma construção de redes, por exemplo, das mulheres que trabalham fora da favela e que deixam seus filhos com as outras e depois é a outra que tá fora e a outra vai olhar. E isso não precisa ser combinado, não precisa ser pactuado, porque isso tem toda uma questão ali, uma identificação, um sentimento de pertencimento, de comunidade, que é uma coisa que a gente não vê nos condomínios de classe média alta, né? Ou seja, uma forma de cooperação e de solidariedade, né, que a gente não vê. Isso é maravilhoso. E a outra questão que é sobre a resistência, que é uma coisa que eu cubro muito há anos, que é justamente as mães de vítimas de violência. Por que trazer essa questão? Porque eu acho fundamental você, pelo que você representa, falar pra gente um pouco desse papel. Tem até uma matéria minha que chama As Mulheres são o Motor da Resistência, diz a diretora da Anistia Internacional, a Jurema, que também é uma mulher negra, que está nesse lugar também agora. Companheira de muitos anos. Maravilhosa. Então, assim, as mães são sempre aquelas que, por exemplo, vêm para a porta do Tribunal de Justiça para mover os processos que demoram anos, ou seja, elas sofrem a primeira violência com a retirada dos filhos. Claro, aí vamos deixar a Mônica responder. Não, sim, mas o primeiro processo da retirada dos filhos, e daí vem uma sequência de outras violências na justiça. E como a gente está nesse espaço, acho muito bacana você falar sobre isso também. Bom, isso é um assunto que me anima muito, né? Primeiro por ser mulher negra de favela, por ter construído muitas redes, eu vou misturar as respostas, porque elas estão, inclusive, enquanto você falava, eu lembrava das mães, porque o movimento Posso Me Identificar, que a gente ajudou a construir, batendo de porta em porta, falando com as mulheres, ouvindo o depoimento das mulheres, de abusos que as suas filhas que chegavam à noite sofriam por chegar tarde. Minha filha trabalha no shopping na Zona Sul e chega às 11, meia-noite, às vezes são de alguma maneira abordadas, assediadas pela polícia, que deveria proteger. Então, e a gente batendo na porta e dizendo, olha, não é o tráfico que está mandando descer, não, são as mães, nós vamos para a rua, nós vamos para a Praça Sans Penha, nós vamos em silêncio, nós vamos de branco. Então, as mulheres têm essa capacidade da argumentação, da legitimidade do ser mãe, ou mesmo que não sejam mães, mas esse lugar da mulher, do acolhimento, né? Do lugar da acolhida e do acolhimento e da possibilidade do seguro. E a gente vai fortalecer a luta coletiva das mães. Já existia o movimento das mães dos 11 desaparecidos de Jacari, mas não era um movimento político tão forte como hoje a gente tem o Movimento Nacional de Mães, as Mães de Maio em São Paulo, as mães protagonizando o debate, o Nós por Nós, que eu dizia, que extrapola as ações de juventude, mídia livristas, ou que estão produzindo cultura, para uma ação política, para uma discussão de segurança pública, para uma discussão do que é a racialização da justiça brasileira, da hierarquização da aplicação, da hierarquização racial da aplicação da justiça, né, da justiça criminal, no apenamento dos jovens negros e das jovens negras. As mães estão discutindo e produzindo rede entre si, né, se acolhendo, buscando respostas, inclusive fazendo festas, né? Eu adorei a sua pergunta,
nessa coisa da coletividade, quando a gente teve, né, e aí a nossa vida é assim, atravessada pela tragédia e pela ressignificação da tragédia. A gente transforma, como as mães agora dizem, que virou o lema das mães, o luta em luta. Do dia seguinte eu fui com a Marielle, que é então coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, à casa da Janaína, mãe do Jonathan Dauber, um menino que foi executado com um saquinho de pipoca na mão lá no Borel. E eu falei, não, gente, falei, não, a gente tem que fazer diferente. Eu falei, vamos fazer um café da manhã, cada um leva uma coisa. E as outras mães do coletivo de mães que a gente convidou, a Mônica Cunha, do Projeto Moleque, que hoje é da comissão, Ana Paula, mãe de Manguinhos, Ana Paula Oliveira. Falei, vamos levar essa mulherada, mas vamos fazer um café da manhã. E foi lindo, porque se falou de dor, se falou de morte, de execução, mas tomamos café, rimos. Então, é essa capacidade de criar redes de acolhimento que vão para além do acolhimento, do ouvir o choro, de recuperar a autoestima, mas vão para a incidência. E para a incidência, tanto na vinda para a porta do Tribunal de Justiça, quanto para ir para o samba. Vamos para o samba, vamos para a praia. Então, isso é a beleza que não é mostrada. E que a gente está fazendo prestando um belo serviço. Mônica, nós não temos no nosso programa Encontro com a Justiça nenhum patrocínio, mas o povo lá do Cariocando, sabendo que você era entrevistada, quis te prestar uma homenagem. Olha, é a primeira vez no nosso programa, ligaram lá do Cariocando, oferecendo para os nossos telespectadores 4 ingressos para assistir o show da Eliane Faria, que é a filha de Paulinho da Viola. Será no dia 18 de agosto, lá no Cariocando, que fica na rua Silveira Martins, 139, a 100 metros da estação do metrô. Então, telespectador, quer ouvir música de boa qualidade? Olha, tem o DNA de Paulinho da Viola e é uma mulher negra maravilhosa, Eliane Faria. Então, ligue para o telefone 99707-8495. Anote aí, 99707-8495. E você vai ouvir, bater palma para Eliane Faria no Cariocando. Obrigado, pessoal do Cariocando. Isso é uma homenagem a você, Mônica. Mas, Mônica, você falou aqui algumas vezes e eu estou aqui com o coração apertado pedindo, fale-me de Marielle Franco. Fale-me de como foi essa convivência com essa mulher maravilhosa. Marielle presente. Você sabe que eu recebi alguns dias atrás um e-mail de uma artista plástica francesa chamada Françoise Chen, cuja filha já esteve aqui no nosso programa. Ela adotou uma menina brasileira, que hoje já é uma mulher, e ela me pediu fotografias da Marielle, que ela quer fazer um grande quadro de Marielle Franco. E olha, lá em Paris, né? Falar de Marielle é falar do que é a luta e a resistência da mulher negra, né? Em todas as suas... Acho que tudo isso um pouco do que a gente vem falando aqui desde o início dessa conversa tão gostosa, tão boa, né? Conheci Marielle na luta, né? Na verdade, conheci primeiro Marcelo Freixo, ainda pesquisador da Justiça Global, porque fui uma ibasiana. Ibasiana, para quem não sabe, não é uma seita, né? É alguém que trabalhou no Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, criado por um outro grande símbolo que foi o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. E tínhamos uma agenda que existe até hoje, de discussão de conjuntura, que o Betinho criou e se manteve até hoje, né? Discutir a conjuntura, difícil hoje, mas enfim. E numa dessas análises de conjuntura, conheci Marcelo Freixo, ainda pesquisador, atuando nessa questão do encarceramento, e logo depois Marcelo Freixo se candidata, enfim, e aí é eleito, assume a Comissão de Direitos Humanos, onde conhece Marielle. Pelo óbvio, né, nas lutas e no enfrentamento às diversas violências do lugar de onde a gente vem. E essa luta, estando sempre nos mesmos lugares,
sendo cúmplices, a gente vai construindo também amizades. E na luta sempre, quando Marielle se candidata, me convida para trabalhar, e trabalhei na equipe de atendimento da Comissão da Mulher, da qual ela era presidente, e na equipe de favelas, pelo óbvio. E Marielle sempre uma mulher muito forte, muito também, ao mesmo tempo, forte, uma pessoa muito acolhedora. Não era à toa que o nosso gabinete era um gabinete de porta aberta, de fato. Não era à toa que o nosso gabinete era um gabinete constituído majoritariamente por mulheres, interseccional, evocando aí Angela Davis e as feministas negras norte-americanas. Interseccional porque tínhamos mulheres negras, vindas da periferia, mulheres trans, lésbicas, bissexuais, enfim, majoritariamente feminino. Não à toa a gente chamava de mandata Marielle Franco, né? E Marielle trazia em si praticamente todos os signos da nossa luta. Marielle, mulher negra, mulher periférica, lésbica, acadêmica, pesquisadora, sambista, de axé. Marielle era essa conjunção e uma mulher da luta. E conviver com aquela... Era uma força da natureza mesmo, né? E eu que conheci Marielle há alguns bons anos, fui vendo a transformação do que virou aquele mulherão, né? Uma mulherão no sentido de uma mulher muito empoderada e côncia... Imponente também. Imponente, né? Falava potente e côncia do seu lugar de fala. Uma rainha. Do seu lugar de fala, né? Numa reapropriação ancestral do que nós sempre fomos, né? Porque a gente está falando de África e do matriarcado. Então a Marielle, ela encarnou o que a gente entende que eram as candaces africanas. Então, Mônica, sendo mulher, como comemorar? Sendo mulher negra, como comemorar? Comemorar agora, dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, entendendo a nossa resistência, apesar dos projetos eugênicos do Brasil, que dava conta de que em 2012, né, 98% da população seria branca e 2% amarela. A gente dá conta de que nós resistimos, estamos fazendo enfrentamento com música, com dança, com luta e com um sorriso no rosto. E com muita beleza. E com muita beleza e com muito amor. E com muita fé também. E com muito afeto. Mônica, ainda podemos falar que, evidentemente, que uma liderança como essa sua, com esse conhecimento, com toda essa garra que você tem como mulher, como negra, como favelada, você vai dar a oportunidade de nós termos uma representante no parlamento, seja do Rio de Janeiro, seja no Congresso Nacional. Umas rápidas palavrinhas sobre esta possibilidade, que é o que todos nós desejamos, né? Fazer com que o nosso Congresso realmente represente a população que precisa fazer as mudanças que a nossa sociedade merece. Acho que é a necessidade histórica. Eu acho que a história, eu digo que não só a história, mas a ancestralidade nos traz a esse momento histórico desses últimos 5 anos, 2013, das jornadas de junho, que intensificaram, né, aí o processo do golpe, as medidas de austeridade, e nesses últimos 4 meses que nos colocam sob a sombra da intervenção federal, execução de Marielle e prisão do ex-presidente Lula, e um ascenso das mulheres negras e a grita das mulheres negras, não por representatividade, mas uma representatividade que dê conta de um alinhamento com a luta histórica das mulheres negras e, como eu disse anteriormente, para finalizar, né, não só das mulheres negras. As mulheres negras, elas têm, como diz o professor Hélio Santos, a capacidade de legislar, de propor soluções para o todo da sociedade. Quando o senhor for terminar, eu queria que o senhor dissesse que esse comentário é sociológico, por favor. Mônica Francisco, que maravilha
Que entrevista fantástica, reveladora. Quisera possamos multiplicar mulheres negras fortes como você. O Brasil precisa dessa renovação. Este foi o nosso programa Encontro com a Justiça de hoje. Entrevistamos essa mulher maravilhosa, essa liderança, essa mulher que tem todo o conhecimento da periferia e da nossa sociedade e que precisamos todos nós aproveitar este programa para essas reflexões. Este programa contou com a participação maravilhosa da jornalista Rosiane Rodrigues, da jornalista Luísa Sansão e do desembargador Antônio Carlos Esteves. Este programa teve a direção de Celso Goulart, as imagens de Rafael Neves, a produção de Paulo Marinho e Tayana Alcântara. Até o próximo Encontro com a Justiça.